Então, conforme prometido, vamos falar sobre a escravidão indígena. A escravidão indígena foi a primeira tentativa da coroa portuguesa de explorar a mão de obra no Brasil. Os portugueses encontraram inúmeras dificuldades em capturar indígenas para esse fim. Além deles se conhecerem muito bem, né, o território, os indígenas sabiam todas as trilhas, todos os caminhos, então para os portugueses era uma coisa boa. Mas os jesuítas, que são os padres que vieram na colonização, de uma ordem religiosa, os jesuítas que vieram para o Brasil, eles se tornaram um empecilho, né, para esses portugueses, porque eles não permitiam que os índios fossem escravizados, porque eles queriam catequizar esses índios e salvar a sua alma. Segundo os jesuítas, eles estariam condenados se não conhecessem a doutrina cristã. A coroa só autorizava a escravidão indígena por motivo de guerra, era chamada de guerra justa. Então, se você guerreou contra um povo indígena e levou os prisioneiros, então se essa guerra foi justa para se defender, né, alguma coisa assim, então você poderia utilizar esta mão de obra escrava indígena. E com a vinda dos negros africanos para o trabalho escravo e tendo-se em vista a lucratividade do tráfico negreiro, a escravidão indígena então ela foi sendo deixada de lado. Mas vamos entender o contexto histórico da escravidão indígena. Quando os portugueses desembarcaram aqui no Brasil em 1500, buscou-se o primeiro contato com os nativos para conhecer melhor a região e também as suas riquezas. O primeiro ciclo econômico da colônia foi o pau-brasil. Os índios ajudavam a transportar, eram eles que cortavam e transportavam essas árvores da floresta próximos ao litoral e colocavam nas caravelas dos portugueses, né, em troca de objetos bobos, uma colher, né, um barbeador, um espelhinho. Né, os índios ficavam encantados com essas coisas. Eles nunca tinham visto isso, então eles ficavam muito encantados. Para os portugueses isso não custava absolutamente nada, mas para eles era uma novidade. Então era isso que nós chamamos de escambo, né, que é essa troca de produtos muito caros por bobagens, né. Enquanto Portugal lucra com o comércio das especiarias da Índia, né, lembrem, vocês já devem ter estudado sobre as especiarias, por que elas eram tão buscadas, porque na Europa não tinha. Lembrem que não tem geladeira, então a carne ela era conservada durante meses, e para conservar a carne eles precisavam disfarçar o cheiro, porque a carne muito conservada com sal, chega um momento que ela começa a cheirar mal. Eles usavam a pimenta, por exemplo, para disfarçar o cheiro da carne. Utilizavam também algumas coisas para tempero, como cravo, como canela, como cominho, essas coisinhas todas que a gente tem tão comum hoje, era muito raro na Europa naquela época. Então, esse comércio é muito lucrativo para Portugal, né? E as novas terras da América não eram muito no começo, porque elas serviam mais de entreposto, quer dizer, era uma parada nas navegações para Portugal continuar depois a viagem até as Índias. Enquanto isso, também mantinha o comércio do pau-brasil. E a crise do comércio de especiarias e a ameaça da invasão por parte de piratas ingleses e franceses fizeram com que Portugal investisse finalmente, né, definitivamente, na posse e na exploração do Brasil. Ao contrário dos espanhóis, os que encontraram ouro nos primeiros anos, quando chegaram nas Américas, né, nessa América espanhola, os portugueses não tiveram a mesma sorte, eles não encontraram ouro algum, né, ao contrário dos espanhóis. O comércio do pau-brasil gerava um lucro, mas não era o suficiente para a coroa portuguesa. Os colonizadores tentaram, então, se aproximar dos índios para que estes
se tornassem os seus aliados e logo depois escravizados. Os índios colaboraram com os portugueses, por exemplo, na expulsão de estrangeiros, que tentaram invadir o Brasil. No mesmo período que a coroa portuguesa decidiu investir na exploração do Brasil, a Companhia de Jesus, os jesuítas, eles participaram também desta empreitada, e enviaram padres e irmãos para catequizar os habitantes das regiões distantes da Europa. No século XVI, a Igreja sofria os reveses da Reforma Protestante e a criação da Companhia de Jesus foi uma resposta ao avanço protestante na América. Sim, a Reforma Protestante também chegou na América e, inclusive, a Santa Inquisição veio aqui para acabar com a vida deles e dos judeus, Então os padres jesuítas tiveram um papel importante na cristianização dos colonos e na catequização dos índios. O padre José de Anchieta até aprendeu a falar a língua tupi-guarani e por isso foi ele que fez o primeiro dicionário em tupi-guarani, E ele se utilizava então da poesia e das apresentações teatrais para evangelizar os índios. As causas da escravidão indígena estão diretamente ligadas principalmente ao propósito dos portugueses de colonizar o Brasil. Ao contrário do que houve na América do Norte, os colonizadores portugueses nem sonhavam em deixar o seu reino lá em Portugal para morar aqui não tinha nada, Eles vinham apenas para explorar as riquezas do Brasil. Os colonizadores se utilizavam do quê? De ameaças, da força física e da propagação de doenças para forçar os índios a trabalharem para a coroa. Várias tribos foram dizimadas no contato com os primeiros portugueses, Muitos índios conseguiam fugir para o interior, evitando ser escravizados. O fracasso da escravidão indígena fez com que os portugueses então optassem pela escravidão negra originária da África. No próximo bloco nós vamos falar da decisão de Portugal de ocupar a terra recém-descoberta. Te vejo até lá.